Eu estou falando nesses últimos tempos sobre fundamentos da família, sua origem e destino, né? Redescobrindo os fundamentos da família. Há muita coisa para se falar. E aqueles que querem aprender, tem gente que não quer, paciência, né? Mas os que querem aprender, olha, vão aprender, porque eu estou assim impressionado, surpreso de quantas coisas Deus está me ensinando, eu estou aprendendo. Depois de tantos anos ensinando sobre esse assunto, estou vendo coisas novas, enxergando coisas novas, e eu estou escrevendo essas coisas novas, e eu desejo abrir assim para quantos quiserem tudo quanto Deus tem me dado, porque o que Deus tem me dado não é para guardar no aplicativo, guardar no armário, não é? Não, é para ser exposto. Então eu não cobro nada, não estou vendendo nada, tudo de graça. Jesus disse: de graça recebesse, de graça dai. Então, irmãos, eu estou passando de graça e você pode repassar esse material, pode indicar para outros. A minha alegria é saber que esse material está sendo usado assim como o Senhor me abençoou com esse material, não é? Eu recebi, inclusive, uma mensagem de um pastor e disse: hoje estarei ministrando um estudo baseado nos seus ensinamentos. Isso é maravilhoso de saber que a gente está sendo útil na mão do Senhor, tá certo? Vamos lá. Hoje eu quero, dentro do tema, o que é imutável na família? Várias coisas eu falei. A primeira coisa, imutável, ou seja, que não se pode mudar, é um fundamento, são valores inegociáveis dentro de uma família, é o casamento entre um homem e uma mulher. Depois falei de outros fundamentos e hoje eu pretendo falar sobre o último da minha lista. Eu fiz uma lista de alguns apenas, tá? Que, segundo o meu entendimento, segundo a minha fé, de acordo com o que eu creio, eu selecionei apenas esses e hoje eu vou falar sobre esse último fundamento que é inegociável, irremovível. Ou seja, em qualquer geração, em qualquer cultura, a família ela está edificada sobre fundamentos. Jesus até citou uma parábola que vale a pena aqui a gente mencionar. Jesus disse que o homem que construiu a casa sobre a rocha ali é ele mesmo, Jesus. Ele está falando da palavra, aquele que constrói a sua família, constrói a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Então, vem as pandemias da vida, vem os vendavais da vida, assopra sobre todas as casas, todos os lares são atingidos pelos mesmos vendavais. Porém, aquele que constrói a sua casa na rocha permanecerá. Tá certo? Então, é muito importante que a gente, como pais e como filhos, entenda e pratique esses fundamentos que Deus deixou escritos na família, ou para a família, deixou escrito na Bíblia. Hoje eu quero falar, o último da minha lista, chama-se cumplicidade da família. Ou seja, é uma parceria, participação nos direitos e deveres. Antes de até ler aqui o texto que eu tenho sobre definição de cumplicidade, eu sei que os nossos irmãos sabem o que significa cumplicidade, mas eu vou falar dentro do contexto familiar. Antes de entrar propriamente no assunto, eu quero ler um texto que tem tudo a ver com cumplicidade familiar, tá?
Então, eu gosto de ler a palavra de Deus, eu acho que precisa ser lido a palavra de Deus, ainda que o texto pareça um pouco longo para o momento, mas é importante deixar registrado a palavra de Deus. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O texto está lá em João capítulo 9, começando no verso 1, diz assim: passando Jesus, viu um homem cego, viu um homem cego. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Agora é que entra a questão da cumplicidade. Houve cumplicidade dos pais na cura do cego, né? No problema causado entre os incrédulos com a cura do seu filho, que era cego. Vamos observar, o verso 19 diz assim: perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Tiraram o corpo fora, né? Não vou me envolver nesse negócio, não. Esse negócio de cumplicidade aqui, eu não quero ser conivente com essa situação desagradável, que na verdade não era uma grande bênção, mas eles estavam vendo como um grande problema de medo, com medo de serem expulsos da sinagoga. Não praticaram esse valor tão maravilhoso, tão poderoso dentro do relacionamento da família, que é a cumplicidade. Seus pais disseram isto porque temiam, deixa eu ler direito, seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga, tá vendo? Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, vamos cair fora desse lugar, vamos embora, senão vai sobrar para nós. Isso não é cumplicidade, isso não é cumplicidade. Jesus ouviu que o tinham expulsado, veja, o irmãozinho foi curado, e porque foi curado por Jesus, foi expulso da sinagoga. Pode uma coisa dessa? E encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor? O homem lavou os olhos lá no tanque Siloé, ficou curado, mas ainda não havia visto, não tinha visto Jesus ainda, né? Só conhecia pela voz. Mas ele perguntou: quem é este? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é ele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Tá? Então vamos lá para o tema. O que é cumplicidade? Cumplicidade é a ação ou estado de ter
participação secundária ou coautoria em algo. Você não está envolvido diretamente no assunto, mas você é um apoiador. Você aprova aquela ideia, né? Você concorda com ela. Então, família é assim. Família é assim. Às vezes você não é bem aquilo que você gostaria que fosse, não é bem daquele jeito que você gostaria que fosse, mas como você está dentro de um ambiente, dentro de uma família, onde o que acontece com um membro afeta os outros, né? Porque a família é como um corpo, né? Você leva um tropeção aí e pá, arranca uma unha, todo o seu corpo se inclina para socorrer o dedão, né? O dedo lá que sofreu o acidente e arrancou a unha. Então, família é assim. Tem que haver essa cumplicidade. Esse é um valor, um valor humano. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que não pode ser descartado, não pode ser desprezado na família. Tá? Então, essa cumplicidade ela pode ter o significado de conivência ou de amizade, sendo utilizada igualmente nos dois sentidos. Conivência é quando é algo que não é bom e você fez vista grossa. Isso é muito perigoso, porque está cheio de gente por aí, cheio de pais, por exemplo, que os filhos fazem coisas erradas e os pais são coniventes com os erros dos filhos. Tá? Isso é errado, isso não é certo. E também tem um lado positivo, que é a questão da amizade, sendo utilizada igualmente nos dois sentidos. Quando é utilizado o sentido de conivência, há normalidade, há normalmente conotação negativa e se refere à qualidade de ser cúmplice de algum ato ilegal. É o que estava dizendo. Tá? A conivência com o erro dos outros coloca você debaixo do mesmo juízo de valor. Tá? Então, você pode não ter praticado aquilo, mas se você concordou com aquilo, ou você viu o seu filho fazer aquilo, viu o seu cônjuge fazer aquilo, viu o membro da família fazer aquilo, e você aceitou, permitiu, você conviveu com aquilo, deixou que ele fizesse aquele mal, podendo desviá-lo dele, tirá-lo dele, podendo convencê-lo de não fazer o que é mal, então você se coloca debaixo do mesmo juízo. Se for para a justiça, ele vai pegar uma pena maior por ter sido o autor e o consumador, o realizador do mal, mas aquele que concordou também será julgado e sentenciado. Vai pegar uma pena proporcional de acordo com o que o juiz avaliar a participação e a gravidade do ato cometido, tá certo? Vamos lá. O termo cumplicidade também é utilizado como uma atitude positiva e desejável em uma relação, seja entre casais ou seja entre amigos e no caso que estamos falando, entre os familiares e etc. Quando considerada positivamente, demonstra harmonia, companheirismo e entendimento, parceria, confiança e apoio nas mais diversas decisões a serem tomadas. Então veja que cumplicidade é algo que nós não vamos conseguir sobreviver nesse mundo sem ela, né? Eu pensando sobre o significado e o quão abrangente é a cumplicidade na nossa vida familiar, eu concluí que
que a cumplicidade é como se ela fosse parente próxima do comprometimento, né? Eu falei aqui sobre comprometimento. Sem comprometimento, nós não vamos conseguir realmente cumprir regras, mandamentos e tal. Mas quando há um comprometimento, você se esforça em cumprir aquilo que lhe foi designado, ordenado fazer. Assim também, a cumplicidade. Havendo cumplicidade, você vai suportar os erros das pessoas. E elas também vão suportar os seus erros, né? É isso que eu estou ensinando aqui. A cumplicidade é uma característica importante em vários tipos de relacionamento, principalmente na família. Apenas um texto que eu tenho aqui sobre o que é cumplicidade para a justiça. Juridicamente, o indivíduo que foi cúmplice em algum ato criminoso pode ser julgado pelo seu envolvimento e parceria na execução do ato. Nesse caso, quem desempenha o papel de cúmplice tem conhecimento ou participação no delito ou infração que foi ou continua a ser cometida. Esse é um texto que define a cumplicidade no âmbito jurídico. Então, veja só como é importante a família viver esse valor, né? Porque ela pode, em nome da cumplicidade, não aceitar a atitude, uma atitude errada de um filho, de alguém da família, e tentar corrigir esse ato para que ele não seja conivente com o erro do seu ente querido. Há outros significados como companheirismo, lealdade, amizade, etc. Né? A cumplicidade é um dos valores humanos mais importantes no relacionamento familiar. Os valores humanos são princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Eles fazem parte da formação de sua consciência e de maneira como vivem e se relacionam em uma sociedade. Os valores humanos funcionam como normas de conduta que podem determinar decisões importantes e garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta e justa. Eu gostei desse artigo que alguém escreveu, né? E tem aqui alguns exemplos de valores humanos, o que vem ressaltar a importância da cumplicidade familiar. Eu vou ler aqui alguns tópicos só para a gente ter uma noção do que são esses valores humanos. Primeiro, respeito. Tá? O respeito é a capacidade de ter em consideração os sentimentos das outras pessoas. Quando você respeita os sentimentos das outras pessoas, não se brinca com os sentimentos dos outros. Porque algo que para mim não tem muita importância, para a minha esposa pode ter uma relevância muito grande. Algo que para mim não é nada, para o meu filho, para o meu neto, pode ser um valor que, sabe, que se eu não respeitar, se eu não for cúmplice naquele sentimento dele, vai causar um estrago na vida da criança, na vida do meu ente querido, que vai ser difícil, muito difícil de ser corrigido. Tanto que há um versículo na Bíblia que diz que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ferido. Um irmão ferido, se você já teve algum problema com algum irmão, eu estou falando de irmão na carne mesmo. Não estou nem falando de irmão da igreja. Estou falando, nosso assunto aqui é família de carne e osso, sangue, de identidade, nome, entendeu? Não é família cristã, não. Estou falando de familiares mesmo, tá? Então, você já teve algum problema com algum irmão ou alguma irmã? Hein? Você conseguiu trazê-lo de volta? Depois que você conseguiu restaurar a sua comunhão com ele ou com ela, o seu convívio foi o mesmo
no mesmo nível, com a mesma liberdade de antes? Tá? Então, às vezes, o desrespeito aos sentimentos pode provocar uma ruptura, uma cratera, tá? Entre as pessoas. Isso dentro do sentimento, lá dentro. Você olha, por fora está tudo bem, bem alinhado, né? Mas quando toca na ferida, pá, ela brota, tá? É como um vulcão, ela explode. O segundo ponto, honestidade, que é agir com ética e verdade nas relações humanas e no cumprimento de obrigações, agindo conforme princípios éticos. O terceiro é humildade, que é a capacidade de reconhecer suas falhas ou suas dificuldades. Aqui é uma outra batalha, uma outra guerra, né? O agir com ética e verdade, ou seja, são valores que, se forem minados, se forem atingidos negativamente, se forem desvalorizados, não forem respeitados, vão causar grandes problemas no meio da família, tá, gente? Tá bom, gente? Vamos lá. 4. Empatia, que é a capacidade que uma pessoa possui de perceber os sentimentos de outras pessoas, né? Aquele tipo, olha, foi amor à primeira vista, olha, foi uma amizade que, quando eu cumprimentei pela primeira vez, já vi que era uma boa pessoa. Empatia, você parece que achou alguém que pensa como você pensa, gosta do que você gosta, faz algo parecido com o que você faz. Então, isso é empatia. O quinto é senso de justiça. Estou falando de valores humanos. Senso de justiça, que é a habilidade de avaliar a existência de justiça ou injustiça nas situações. Veja como a cumplicidade abraça todos esses valores, né? Número 6, educação, né? Significa agir de forma cordial, educada e amável. Eu não estou falando aqui de educação secular, de estudos, diplomas, pessoas estudadas. Não. Você pode encontrar alguém com uma boa formação acadêmica e ser um grosso, né? Uma pessoa que não é cordial, uma pessoa que não é educada, não é amável. Está cheio de gente com diploma na mão que é amarga. Grosso. Né? Eu já disse aqui o grosso. Mas, por outro lado, você encontra pessoas analfabetas. Eu conheci um homem, estou me lembrando dele agora, ele mal sabia ler a Bíblia assim, com dificuldade, rascunhar o nome, mas era um doce de pessoa, uma pessoa amável, polida, cordial, sabe? Dá gosto você conviver com uma pessoa dessa. Agora imagina você conviver dentro da família. Estou falando família porque, gente, eu vou chegar lá, mas família, ela tem raízes, né? Raízes que vão e raízes que vieram, tá? A minha família nessa linguagem figurada que estou dando aqui, a minha família, sou eu, a minha esposa, as minhas filhas, então já tem raízes. Essas raízes já se estenderam para os meus netos e virão os bisnetos, tataranetos, se o Senhor assim permitir. Mas eu também sou broto de uma raiz que veio de lá, tá? Então, essas raízes que deram origem à minha família, através de mim, da minha esposa, ela trouxe contaminações, problemas, vícios, maldições, tá? E aqui eu posso tratar dessas raízes e gerar uma raiz restaurada, nova. Não é o nosso assunto hoje, mas vamos falar mais adiante, que já tem no meu script essas coisas, tá? Então, a polidez, a educação, né? Isso
São valores que são abraçados pela cumplicidade. 7, vai até 8, tá? Solidariedade, a capacidade de ter simpatia e atenção com outra pessoa, o que demonstra a valorização e a importância dada às outras pessoas. E aqui, essa valorização, essa solidariedade, não é só para com os da casa, né? Não é? A Bíblia ensina a ter essa atitude principalmente aos da família da fé, tá? Principalmente, está escrito em Gálatas, tá? Mas essa solidariedade se estende para além dos muros, para fora das fronteiras familiares, para fora das portas. Aquele que tem um coração solidário, ele não precisa ser convencido com provas irrefutáveis da necessidade de fazer uma doação, de fazer um gesto de amor, de solidariedade, de caridade. Não. Espontaneamente, ele já vê a necessidade das pessoas antes que eles mostrem, né? E quando alguém vem para essa pessoa e diz, olha, precisamos ajudar isso, aquilo, ou aquele, ou aquela, ele, no coração, é o primeiro a fazer. Eu conheço um homem, hoje ele já é um idoso, mas um parente dele me disse uma vez, olha, fulano tem um coração tão grande que tudo que ele tem não é dele. Interessante, disse a pessoa, interessante que ele praticamente não tem nada e não lhe falta nada. Esse é o resultado do coração solidário. Aquele coração fechado, diz lá 1 João, capítulo 3, né? Se você vê alguém passar necessidade, tendo como ajudar, e o seu coração fecha, as suas entranhas se fecham, diz a palavra, o amor de Deus não está em você. Isso é muito forte. Quanto que aquele que pratica a solidariedade, que é solidário por natureza, ele não tem esse problema, porque jamais as suas entranhas vão se fechar. Então, o amor de Deus flui através dele para abençoar pessoas, tá? E por último aqui, sobre valores humanos, que eu estou dizendo que são abraçados pela cumplicidade, está a ética. A ética pode ser definida como a reunião de princípios que determinam as atitudes de uma pessoa. Assim, agir com ética significa viver de acordo com os valores morais fundamentais. A nossa geração é uma geração carente de valores éticos, né? O desrespeito às qualidades das pessoas, aos ministérios das pessoas, à vida das pessoas, enfim, a liberdade das pessoas é muito grande. Eu tenho um estudo sobre os 4 fundamentos que movem o relacionamento humano. E nesse estudo tem essa questão dos valores morais. Quando eu estudei para ministrar isso, eu confesso a vocês que o meu coração foi transformado de uma forma assim tão maravilhosa, tão poderosa, porque eu passei a olhar para as pessoas, independente da condição social delas, da posição delas, sabe? Uma pessoa, por exemplo, que você olha para ela, está maltrapilha, morando debaixo da ponte, não tem nada, absolutamente nada. Eu passei a olhar para as pessoas e ver nelas um ser humano, independente da aparência. Está me entendendo?
A dignidade humana, ela é algo tão preciosa, tão valiosa, tão grande, que diz a palavra que o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, a ética, viver de acordo com os valores morais, é algo extremamente necessário dentro dos valores humanos que precisam ser praticados dentro do contexto da cumplicidade familiar. Tá certo? Tem muita coisa pela frente. Nós vamos estar trabalhando ainda nesse projeto, há muita coisa mesmo, mas quando eu falo para vocês resgatando os fundamentos da família, né? Redescobrindo os fundamentos da família, sua origem e destino. Eu estou falando de fundamentos bíblicos, fundamentos divinos, dos quais nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho pode fugir. Não há como fugir. Não importa a religião. Pai é pai. Não importa se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é budista, espírita, Seixonoye, ele é pai. Ele é pai. E o princípio de Deus para um pai independe da sua religião. Mas se você não acreditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como é que você vai conhecer esses fundamentos? Tá certo? Então é muito importante que, independente da sua religião, você leia a Bíblia para conhecer esses fundamentos. Eu estou aqui para te ajudar. Tá?